Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Deus permaneça contigo mais uma vez, permaneça conosco mais ainda. Estamos juntos por um privilégio que a tecnologia, a ciência nos permitiu de poder estar juntos para ler a Bíblia, para apreciar um pouquinho a palavra, ainda que de maneira muito superficial, rápida, e também de orarmos juntos ao Senhor e pedir a Ele as bênçãos para o nosso dia. E é certo que a leitura bíblica por si só, apenas a leitura bíblica por si só, é fonte de muitas, inumeráveis bênçãos de Deus para o nosso coração, saúde, enfim, para a nossa vida. E nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Êxodo. Depois de José do Egito, no último capítulo de Gênesis, partir, morrer, falecer, passou um período de 300 ou 400 anos para começar a história do Êxodo. E depois do povo escravizado no Egito, então o primeiro capítulo do Êxodo narra para nós as perseguições, o aumento do povo, a multiplicação do povo, o que acaba sendo bênçãos de Deus, mas também contando a escravização do povo de Israel. E aí então a gente vê como Deus trabalhou as coisas para que o povo de Israel chegasse ao ponto de precisar de um libertador. Deus faz isso conosco e Ele em alguns momentos vai fazer com que a gente sinta necessidade de ser liberto por um libertador vindo diretamente dele. Um meio de Deus. Nós precisamos do meio de Deus. E aí então chegamos ao capítulo 2, que na minha Bíblia tem um título assim: O nascimento de Moisés, Deus prepara um libertador. E esse assunto do nascimento e a preparação do libertador é contado no capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 4 também, tudo sobre essa preparação da vida de Moisés. Nós leremos hoje a partir do primeiro verso. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Deixa eu fazer apenas um comentário aqui. É interessante a mensagem da predestinação. Sendo Moisés um libertador, ou o que seria no futuro um libertador, Deus ele mesmo já preparou que os seus pais fossem preparados, a descendência dele. Deus já sabia o que ele faria, tinha um projeto do que ele faria pelo povo de Israel e por isso já veio preparando desde seus pais. Seu pai e sua mãe eram levitas. Hoje os levitas lá entre os judeus são chamados de Cohen. Os Cohen são os levitas. E Moisés nasceu um Cohen. Moisés nasceu um levita. O levita não herdou, lá no tempo de Josué, muito tempo depois, não herdou terra, não herdou propriedade, bens materiais. Eles possuíam apenas suas casas entre as outras tribos. A terra não foi distribuída para todos. A tribo de Levi ficou de fora, porque a missão deles era estar em todas as tribos. E Moisés nasceu assim, nasceu um libertador. E tudo isso a gente vê a predestinação. Eu posso ver predestinação e vocês podem também. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. É interessante como a Bíblia diz, a tradução bíblica fala que ela, vendo que era formoso, escondeu. Parece para nós que se ele não fosse formoso, ele não seria escondido e seria entregue, seria deixado mais relaxadamente os cuidados com ele, e então os egípcios os matariam. Nós lemos a respeito das parteiras no último culto doméstico e vimos o que elas fizeram pelos meninos hebreus, por isso elas foram abençoadas. E depois a ordem se estendeu para todo o povo que visse um menino hebreu, era livremente permitido matá-los. Agora vem e 2 levitas da tribo de Levi
um casal de levitas, gera um filho que a Bíblia diz que era formoso. Agora, essa formosura é porque essa formosura não é aquela beleza, a afeição de um pai para um filho, que é natural para qualquer filho. Mas essa aqui é porque ele era diferente, saudável, robusto, com uma aparência, com um espírito de alguém que nasceu sob uma luz, com uma missão. Então eles se esforçaram mais do que se fosse apenas por um filho, de maneira especial. Eu não sei se eles tiveram uma revelação que aquele menino seria usado por Deus. A Bíblia, o que sabemos é que a Bíblia informa que ela escondeu-o por 3 meses. E aí no verso de número 3, acrescenta a informação, que é, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Bem, a primeira parte do verso diz que eles não puderam mais escondê-lo, porque estava ficando difícil escondê-lo, certamente em casa de escravos, que nós chamamos aqui no Brasil de senzalas. Nas senzalas era difícil esconder um menino, já com 3 meses de idade, correndo risco de sofrer uma punição, porque eles eram escravos. E para não sofrer punição e ver se o destino, o Deus de Israel quisesse alguma coisa com aquele menino, então eles o soltaram à sorte, encomendando a Deus, possivelmente sobre muita oração. A Bíblia só conta do esforço de Joquebede, sua mãe, e Miriam, mas certamente o pai estava inteiramente envolvido na proteção desse menino, na criação desse menino. Então fizeram uma arca, um cestinho, como nós chamamos, e essa maneira de proteger o cestinho com barro e betume, que é um tipo de resina, possivelmente um tipo de resina, ele é descrito também em Isaías, dos navios, usando betume e barro. Então era um material usado para vedar, para impermeabilizar tanto coisas pequenas quanto coisas grandes, embarcações grandes. Foi o método e colocou ele junto à margem do rio. Nós estamos fazendo apenas leituras e comentários. No verso 4, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Eu imagino que uma mãe chamaria mais atenção do que uma criança chamaria menos a atenção. Postar-se quer dizer foi vigiando de longe, foi filmando de longe, nós diríamos assim. E ela foi, sua irmã mais velha que ele, certamente já grandinha, com algum entendimento, postou-se de longe. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. A história de Israel, a história de Deus, meus irmãos, ela é cheia de coincidências, muitas coincidências. O livro de Esther é um livro cheio de coincidências. O livro de Ruth é um livro que tem muitas coincidências. A história, enfim, agora nós temos uma grande coincidência. Mas o que para nós é coincidência, para Deus é predestinação. Sabia disso, né? É predestinação. Deus queria aquela moça se banhando, tomando banho na margem daquele rio e ver uma criança e se compadecer. O contexto histórico daquela hora e talvez geopolítico daquele instante que eles estavam vivendo era para já adivinhar de onde era aquele menino, o que é que eles estavam fazendo. Provavelmente muitas outras mães já tinham tentado fazer o mesmo, que era matar filhos, tentar salvar seus filhos e os judeus matando. Mas o contexto da situação aquele cestinho tinha que cair na mãe de uma mulher que em seu coração ficou enternecido, tocado. A coincidência de Deus, eu vou chamar de predestinação. Então nós lemos isso e no verso 6, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó,
irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Ela própria já se apresentou, a irmãzinha de Moisés, e já se ofereceu servilmente. Olha, eu posso fazer isso? Então disse, e o verso 8, e a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Aqui nós temos a descrição de que ela era uma moça. Eu não sei se ela tinha 10 anos, se ela tinha 15 anos de idade ou se ela tinha 20, daí para baixo. Mas ela disse, e a moça chamou a própria mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E Deus faz assim com que os planos deles funcionem, ainda que o inimigo possa se enfurecer, enrijecer os dentes. Mas Deus trabalha para os seus planos funcionar. E tanto trabalha que ele fez o inimigo pagar para aquele menino crescer. Pagou a criação dele, pagou a educação dele. O inimigo pagou. O inimigo era Israel. O inimigo era Faraó, eram os egípcios. Então, veja como Deus faz as coisas. Você pode pensar que está dando tudo errado. Deus está trabalhando para fazer tudo certo, para dar tudo certo. Ele fez com que os inimigos pagassem a criação, a escola, a faculdade, a medicação, o remédio, o salário da criadora, entre aspas, que era a própria mãe. É belo como Deus trabalha, é maravilhoso. E a gente vê Deus trabalhando na vida da gente, a gente só não vê se a gente estiver com a visão voltada para outras direções. Se você olhar para o sobrenatural, você vai conseguir ver o sobrenatural trabalhando em seu favor, para te cuidar, para cuidar de sua família. Sim, vai ver. Então, seja sensível ao ponto de enxergar Deus. Viu? Seja sensível a ponto de enxergar Deus trabalhando. Nós lemos agora no verso de número 10, e quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse-lhe, porque das águas o tenho tirado. Aqui nós terminamos essa parte para hoje, para esta manhã, e o nome que tinha tanto significado judeu quanto significado gentil, porque os egípcios eram gentios, chama tirado das águas o tenho tirado. Tinha um significado duplo. É interessante como Deus tirou quando o povo rejeitou a José, quando os seus próprios irmãos rejeitaram a José, o irmão das túnicas de 7 cores, quando tirou dele e levou-o para uma região, para um povo que não era o povo que seria salvo. É interessante a gente ver como Deus trabalhou, o que Deus fez. Levou para um povo que não era o seu próprio povo. Figura de Cristo, figura de Jesus Cristo. Na figura de Cristo, a gente vê que Deus fez isso para com Israel, tirou o eleito, fez isso para com o próprio Moisés, tirou e levou para os egípcios, e fez isso com o próprio Jesus, que era um judeu, nascido judeu, era a salvação dos judeus e foi rejeitado. Então Moisés é sim um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo e nesse tipo de Cristo nós vemos, nós enxergamos Deus. Em todos os planos nós enxergamos Deus. É maravilhoso a gente crer num Deus que prepara caminhos, que faz planos e nada foge do seu plano. Espero que você tenha sido abençoado com uma leitura tão pequena e tão poderosa como essa. Creio que foi. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bendito Pai, estamos agradecendo ao Senhor por esta leitura. Te agradecemos por esta parte que o Senhor nos deu. Alimento da Tua palavra, alimento direto do céu. Pedimos ao Senhor para cuidar de nós. Livra-nos do mal desse dia. Guarda-nos, Senhor, para a hora da Tua aparição.
debaixo destes eternos planos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e guia-nos pela vereda da justiça, sob teu olhar atento todo instante. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Nos ajuda nesse dia, nos livrando dos acidentes, dos males, do acidente no trânsito, das doenças, das bactérias, e nos guarda até a hora do arrebatamento, pois somente o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus, cuida deste povo do Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te adoramos e te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, que o Senhor aceite a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia com Jesus e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos com a continuação da história do Êxodos. Tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã.